galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, se segurem nas cadeiras, porque no final da noite de ontem, eis que a Folha de São Paulo traz um levantamento inédito que finalmente pode explicar os reais motivos por trás da amizade do Lula e da Rede Globo. Que levantamento é esse? Verbas de propaganda do governo do Dilma. Imagina o que vem por aí. Esse já é o primeiro tema do vídeo de hoje e depois vamos ter que comentar mais algumas coisinhas que aconteceram, o caso aí da Marielle e outras coisas e que também envolvem a parceria Lula-Rede Globo. O vídeo hoje tá interessante. Essa primeira parte, acho que vocês vão falar, rapaz, o que está acontecendo nesse país. Depois, a gente ainda vai falar da Rede Globo, porque agora eles vão lançar um documentário que casa de forma perfeita com o decreto do Lula. É mais uma vez a Globo ajudando o Lula sem querer. Tudo coincidência. E eu quero falar algumas coisinhas que também envolvem uma ajuda que a imprensa vem dando para o petismo como um todo. E não é só o governo, não. Inclusive, fica aquele cheirinho de vingança no ar. Depois eu quero falar com vocês com a marca do governo Dilma. Pelo menos é o que a imprensa vem relatando aí, que agora virou missão do governo, qual vai ser a agenda central deles nos próximos aí 3 anos e meio, que vai começar agora e já querem emplacar isso na Secom. E o assunto é preocupante. Ainda quero falar algumas coisinhas ligadas à economia. E no final, eu acho que vai dar tempo, vamos falar de Valdemar da Costa Neto. Magda sai de baixo, ataca mais uma vez. Saíram algumas notas aí, inclusive, falando sobre Bolsonaro, né? A resposta que Bolsonaro deu pro Valdemar lá falando besteira mais uma vez na Folha de São Paulo. E tem mais algumas coisinhas aí em torno da reforma tributária que eu acho que provam que Bolsonaro está certo mais uma vez, como de costume. Mas vamos começar, porque ontem, às 11 horas e 1 minuto, dia 24 de julho de 2023, a Folha de São Paulo trouxe um levantamento que é pior do que vocês imaginam, porque os dados aqui, eles não são completos. Ainda está faltando alguns números, e a Folha de São Paulo deixa isso claro ao longo da matéria, porque eles não conseguiram ter acesso aos valores como um todo de bancos estatais, né, as grandes estatais tipo a Petrobras. O valor que esses grupos gastam com publicidade não foram revelados. Tá na matéria, a gente vai comentar sobre isso, mas vejam só. A manchete é a seguinte: Globo desbanca Record e, sob Lula, volta a liderar verbas de publicidade do governo. Só que não é qualquer liderança. Não é qualquer liderança. Dados da Secom mostram que TV líder de audiência foi destinatária em 2023 de mais do que o dobro de recursos que a soma das concorrentes. Some todas as concorrentes, mais do que o dobro. Todas. Todas. Mais do que o dobro. Ave Maria. O Grupo Globo retomou protagonismo na publicidade do governo federal do Lula. Eita, olha o jornalismo parcial! E domina verbas de anúncios de 2023. É por isso que a Miriam Leitão tá passando pano? É por isso, Miriam. Fale a verdade. Em pouco mais de 6 meses do terceiro mandato do petista, veículos de mídia da Globo receberam ao menos 54,4 milhões em propagandas da Secom. Eita, rapaz! Da Presidência da República, né? E de ministérios, enquanto a Record, 3 milhões. Outros 12 milhões foram desembolsados ao SBT. Esses valores, como falei para vocês, não são valores globais. Pode ter mais coisas, porque a Folha de São Paulo diz, os dados foram extraídos do portal de planejamento de mídia do governo federal, que mostra valores pagos em ações de publicidade já realizadas pela Secom e outros órgãos do governo federal. O site não apresenta pagamentos feitos em propaganda de bancos públicos e das estatais como a Petrobras, ou seja, Caixa, Banco do Brasil, que os comerciais aí que eu acho que passa, a gente não sabe. Não sabemos quanto dinheiro a mais tem nessa matemática do amor. A destinação final dessas cifras é mantida em sigilo, mesmo após pedidos baseados na Lei de Acesso à Informação. A nota da Folha de São Paulo também traz um dado que, se fosse o governo Bolsonaro, hoje de manhã
iríamos... Vocês, assim, nesse horário, né? Estão vendo o vídeo 8h15 da manhã. Enquanto vocês assistem, as redes sociais já estariam, né, divulgando sirene urgente. Polícia Federal prende youtubers. Era a notícia que ia ser pra tudo que é lado. E o que eu tô falando? Órgãos federais também voltaram a comprar espaços publicitários de canais alinhados. Brasil 247, R$60 mil. Diário do Centro do Mundo, 46.200. Cafezinho, 4.900. Tu já pensou se fosse? Governo Jair Messias Bolsonaro compra espaço publicitário no canal Te Atualizei, da Bárbara. Eita! Olha lá, sirene, ó, giroflex. Tá lá a Bárbara saindo, ó, algemada, né? Rede Globo lá, dando zoom na cara da Bárbara. Era o que ia acontecer. Rapaz, é sensacional esse país, hein? Aí diz, ó, o Brasil 247 diz que não tem alinhamento político. Não tem. Eles devem, olha só, mas profissionalismo e independência. O Brasil 247 é independente, ele não é alinhado ao Lula. E que foi excluído das publicidades na gestão Temer e Bolsonaro por perseguição à mídia independente. Isso é uma piada, bicho. Isso é ridículo. O que é que tá acontecendo nesse país? Sabe? É muito cara de pau. É muito cara. Ele podia falar assim, não, somos do grupo à esquerda, mas fazemos um jornalismo profissional independente. Podia falar isso, né? Agora querer falar que não tem alinhamento político, tá de brincadeira, bicho. O Leonardo Atucha é muito cara de pau. E aí a Folha de São Paulo trouxe esse gráfico aqui que mostra a divisão, né, em porcentagem, para você ver como é que as coisas funcionam. O governo Bolsonaro, a divisão ao longo de 4 anos, 22% para Record, 20% para Globo, 18% para SBT, 9% para Band, 5% para Instagram, 5% para Eletromídia geral, 3 Twitter, 3 Google. Você vê, né? Um negócio relativamente bem distribuído. Olha, o governo do amor, só a Globo, 57%. Você soma todas, não dá metade. Soma todas, dá 43%, só a Globo 57%. É por isso que o William Bonner está todo pimpão. Rapaz, essa nota, se fosse vocês, eu até voltar aqui, ó. Quem tiver interesse, bater um print, bater uma foto. Viu qualquer coisa da Globo passando pano? Posta essa nota. Acabou, é isso aqui, ó. Me perdoa, não existe independência na Rede Globo. Não existe. Uma palhaçada, ainda mais a turma da Globo News. Não tem. Eu não duvido que as próximas horas vai ter alguém que vai falar alguma coisa, vai aparecer algum grupo de fact-checking e falar assim, ó, é falso que a Globo está passando pano para o Lula porque está recebendo verbas de publicidade, porque no governo do Bolsonaro também recebia. É tudo fake news. O jornalismo da Globo é profissional, independente. Ai, Brasil, o Brasil do Lula. Mas vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada no Brasil do Lula e da Globo. Luloglobismo. É o que eu vou falando pra vocês. Eliane Cantanhede, ontem teve o caso da Marielle, né? Uma nova prisão, bombeira, etc, tudo mais. A delação, agora a delação vale também. Aí a Eliane Cantanhede, a tia do disjuntor, fala assim, ó. Por que em 5 anos não se fez nada e agora a coisa começou a andar? Por quê, Eliane? Conta aí pra mim, eu não sei. Por quê? Porque mudou o governo. Mudou o governo. O presidente da República, o ministro da Justiça e a Polícia Federal. Não existe crime perfeito, mas existe crime mal apurado, mal investigado ou propositalmente investigado para dar em nada. O que era claramente o caso em questão da Marielle. É mesmo, é? Bolsonaro que não quis investigar. Fala logo aí, tia. Fala. Eita, agora a gente já entendeu por quê, né? Se ela falar a verdade, as verbas de publicidade talvez não caiam. Aí, gente, vamos trazer umas notas dos colegas de trabalho da tia do disjuntor. Andréa Sadi, 21 de novembro de 2019. Família de Marielle diz em carta a ministros do STJ que federalizar a investigação é retrocesso. Como é que a tia do disjuntor esperava que Bolsonaro investigasse um crime que não era federal? Hein, tia do disjuntor? Não sabe o que um disjuntor vai entender de crime. Ô, tia, tá ruim pra senhora, né? Mas eu fiz questão de trazer outra. Também, do G1. Mas não é da Sadi, não. É da Rosiane D'Agostinho.
STJ nega federalizar caso Marielle. Investigação continuará com Polícia Civil e MP do Rio. E no subtítulo falava, ó, vereadora do PSOL e motorista, né, perderam a vida. Família de Marielle Franco se posicionou contra a transferência do caso para a Polícia Federal e Ministério Público Federal. Então é muito complicado ver a Helene Cantanhede acusar o governo Bolsonaro de não querer investigar um caso que não era federal. É muito complicado porque isso é desinformação, feito de propósito. De propósito, né, para continuar liderando com 57% as verbas de propaganda. Que piada esse país, né? A Rede Globo realmente só fechando pelo bem da nação. Aí, eu entendo muito bem as coisas, né? A turma que diz que a Polícia Federal, né, as polícias, como todas essas questões judiciais, não é para ser, não é para espetacularizar, eles não gostam disso, eles não gostam de espetáculo. Mas a turma que não gosta de espetáculo não aguenta ver uma câmera que já quer parar para dar entrevista. Lá tava ele, agora, né, falando até da delação. Teve a delação aí para chegar nos finalmente, né? O cara lá falou, cantou. Aí o que eu acho engraçado é a falta de coerência. O Silvio Navarro, duas linhas, né, já expõe um problema. Agora temos a colaboração premiada do bem. Essa pode. Da Lava Jato virou pecado. A Lava Jato era pecado, essa do bem. Uma coisa é você apontar que a Lava Jato teve alguns problemas, teve alguns excessos, alguma coisa que não devia ter, mas uma também do PT apela, né? Demais. Aí... oh, meu Deus. Eu não sei nem o que falar do Felipe Moura Brasil. Esse trabalhou para eleger o Lula. Mas dava piti o dia inteiro. Aí ontem tava, né, fingindo que tava escandalizado. Ó, o delator já estava preso. Foi forçado? O alvo da delação foi preso com base nela. A prisão vai ser anulada? O condutor da delação foi vazado antes da denúncia. Os vazadores serão punidos? O caso só confirma o óbvio. Não eram os meios, eram os alvos. Agora vale tudo. Ah, é? E é por isso que tu elegeu Lula, Filipinho? Porque Bolsonaro e Lula são iguais. Será que o Filipinho, falando de verba de publicidade, né? Será que ele tá feliz? Será que ele bate no peito com orgulho? Aquela matéria vagabunda que ele escreveu, não tem outro nome pra descrever, ali em setembro, outubro de 2020, onde ele, acho que foi o cara até do Terça Livre, ele falava que tinha a Secom, né, 1.445 anúncios, algo assim, que no final do dia dava R$5,29, quase R$6. E ele queria falar que o governo, né, agora tá aí, eita, Brasil das 47, R$60 mil. 60 mil. O governo Bolsonaro, ele tava dando chilique com menos de R$6. Ele só pegou o número. Ele entende como é que funcionava o AdSense. Ele entendia. Ele fez de propósito, porque o número, o cidadão comum que fala assim, rapaz, 1.400 anúncios? Esse Bolsonaro tá demais, hein? Esse Bolsonaro é um bandido. Ele engana. Engana. Fez de propósito. Isso é desinformação. Aí agora tá aí, ó, fingindo que é vítima. Fingindo que é vítima. Não dá pra ter pena. Não dá. Essas são as pessoas responsáveis pela eleição do Lula mais do que qualquer uma outra. O João Luiz Mauad fala assim, ó, detalhe, o delator estava em prisão preventiva há mais de 3 anos. Na Lava Jato, isso era suficiente para invalidar tudo, né? Afinal, era maus tratos. Mas tudo bem. Aí o governo, né, e o seu ministro da Justiça, entrevista pra cá, entrevista pra lá. Não só foi aquela que ele tá falando aí na delação. Teve outra, adivinha onde? Adivinha, vou até mostrar aqui, ó. Adivinha onde? Na Globo News. Mas vamos voltar. Aí, dá pra ler aqui, né? O cara da Band, o Samuel Puncher, até postou, ele também tá indignado. É engraçado, o Sam Puncher uma vez riu quando eu falei que ele queria ver as pessoas na miséria. Ele queria ver as pessoas passando fome. Porque eu falei assim, cara, você fica aí fazendo essas firulas. Isso foi na época do Shadow Cabinet. Até o nome inglês ele usou para tentar dar ares de crime no quê? Em lives públicas de Bolsonaro. Você lembra que Bolsonaro fez uns encontros que trouxe... Não foi, eu esqueci o nome de um médico. Não era... Esqueci o nome do médico agora. Ele até foi chamado na CPI na época. Chama esse médico. Eu acho que a Anise também estava... É um evento de discussão em torno lá na época, a pandemia. E aí o Sam Punch, ele pegou, recortou, né? Algumas falas, colocou tudo junto. Aí botou lá o Shadow Cabinet, né? Gabinete das Sombras. Botou uma sirene, música fúnebre. Revelação. O Metrópolis trouxe em primeira mão. Aí eu falei, rapaz,
Será que vale a pena ficar desestabilizando o país só por clickbait? Aí ele riu na época. Olha que ele tá falando de mim. E agora, né? Agora tá aí, botando a mão na cabeça, assim, ó. Eu vi esse post, olhei para a TV e lá estava Flávio Dino em mais uma entrevista. O que é que o jornalista da Band tá falando? Bom, olha só, é incrível o que aconteceu hoje no caso Marielle. Teve uma delação premiada, que os investigadores dizem que pode abrir uma nova frente, mas tomara, porque até agora o que aconteceu foi que apontaram o dedo não para cima, na direção dos mandantes, apontaram para baixo, no máximo para o lado, com esse bombeiro, por exemplo, que já se sabia que estava enrolado, ou o papel de um outro PM, e para anunciar essa delação, como você viu agora no final da reportagem, quem é que apareceu para falar? Quem? O ministro da Justiça. Isso mesmo, o Flávio Dino. O ministro não deveria falar sobre investigação alguma. Eu também acho. Ele é o chefe institucional da Polícia Federal, que tem autonomia. Quem preside o inquérito é o delegado, que não presta contas para o ministro. Mas ainda assim, o ministro se colocou debaixo dos holofotes. Ele faz isso toda hora, pelas redes sociais também, sempre tirando uma casquinha. Será que ele vai cansar e vai parar? Ou será que a gente vai cansar dele e não vai mais prestar atenção no que ele diz? Eu não presto, não. Eu presto só porque tem que prestar. Faz o L, né, irmão? Faz o L, não foi pauta de aviso. Alguém esperava que o governo do PT fosse diferente. Aí tava lá, ó, todo pimpão na Globo News. Não tem lugar nenhum que o PT tenha tanto espaço para entrevista como na Globo News. Por que será, né? Por que será? Ah, meu Deus. Aí a Globo News também contou que, só a primeira linha, o Jornal Nacional teve acesso a trechos do vídeo da delação. Precisa continuar ou já tá bem claro? Como é que o Jornal Nacional descobriu? William Bonner é hacker? Ele invadiu os servidores da Polícia Federal? Ele pediu com carinho? Ou nem pediu? Chegou na mão dele? Como foi que chegou, né? Globo teve acesso, primeira mão. Ah, Rede Globo. E aí nas redes sociais, ontem, mais uma vez a turma da esquerda veio plantar fake news, gente. O que esperar da esquerda, né? Você vê ali, ó, um perfil grande de esquerda no Twitter, notícias paralelas, coloca Carlos Bolsonaro de um lado, Marielle do outro e fala assim, ó, lembrando que Carlos postou essa foto segurando, né, uma ferramenta e um vaso minutos após Marielle perder a vida. Graças a Deus, eu não sei nem se é Twitter ainda, né, que o Elon Musk mudou, agora é um X. Agora é um X, né, mudou na mão passarinho, é um X. Mas enfim, o X agora, né, o Twitter novo, continua com as notas de comunidade e os perfis de esquerda já ganharam fact-check, ó. Na verdade, essa foto foi publicada em 2016, 2 anos e meio antes, né, do óbito. 2 anos e meio antes do evento, mas a esquerda distorce à vontade. E aí o link que eles postaram, inclusive, era uma matéria da Lupa, ó, a agência de fact-checking. Mas e aí? Será que vai ter inquérito? Isso aqui foi um ato antidemocrático? Vai ter prisão? Vai ter o quê? A justiça falou alguma coisa? Com essas mentiras que circulam nas redes sociais? A coisa foi tão absurda, essas postagens, que não foi só essa, tomando proporção, tentando mentir mais uma vez, assim como a Helene Cantanhede, né, inventando, olha, o Bolsonaro no 15 vai chegar, que até o Metrópolis, e ninguém vai me falar que o Metrópolis é bolsonarista, teve que falar, ó, fake news sobre Carlos, ganha web com prisão no caso Marielle. Versão mentirosa de postagem de Carlos circulou nas redes após nova prisão no caso Marielle Franco. Mais uma vez, e repete. Não é sobre quem faz, mesmo que acusem sem comprovar nada há anos. Trata-se apenas de um instrumento de aniquilação de quem é seu adversário, utilizando instrumentos legais para concluir o desejado. Mesmo que já existam instrumentos prévios em lei para punição de quem calunia ou difama, o único intuito é calar sua voz. Já tem calúnia e difamação. O que eles querem nas redes sociais é outra coisa. E aí, falando de regulamentação das redes, pegando aí o bonde do ministro, que adora aparecer, a Gazeta do Povo nos conta que o Dino participa de live com diretora de laboratório de ativismo de esquerda da UFRJ. Tem mais de um, na verdade. Mas aqui eles estão falando do NetLab. Tá lá, né? Participou de uma live
para discutir o PL das fake news, né, o PL da censura, ao lado de Rosemary Santini, diretora da NetLab, um laboratório de pesquisa dedicado ao ativismo político de esquerda, que funciona com recursos públicos dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. E diz assim: a live organizada pelo Globo, e o Valor Econômico. Sabe quem tá na live? Merval Pereira. Mais uma vez a Rede Globo ajudando o PT, né? E você vê qual dos objetivos centrais da PL, das fake news, né? O projeto de censura do PT é dar dinheiro para a Rede Globo, né? O jornalismo profissional tem que receber. É de brincadeira. E o pior, que faz de uma forma que fica assim meio estranha. Você não sabe realmente com quem que vai ser favorecido, quem não vai. Os veículos pequenos falaram que a forma como está sendo construído no Brasil vai favorecer os grandes grupos, tipo a Rede Globo, que vai ter um maior poder de barganha na hora de negociar esses valores com as plataformas digitais. Mas vai explicar isso? Tenta explicar isso para a turminha. Não adianta. Mas tudo bem, né? A live organizada lá pela turma da Globo também contou com a presença do Flávio Dino, no debate que contou apenas com visões favoráveis à proposta, né? Ou seja, todo mundo de esquerda e de extrema esquerda. Os três participantes sugeriram seguidas vezes que haveria uma orquestração de campanhas de desinformação por parte da direita brasileira. Mas quem está recebendo verba de propaganda são outras pessoas, viu? A diretora do NetLab, ao defender a urgência da regulamentação das redes, afirmou que a eleição de 2018, na qual Bolsonaro sagrou-se vencedor, foi marcada por campanhas de desinformação. Né? Só venceu por causa de mentira. Tudo golpe, tudo golpe, tudo golpe. Tudo golpe. Aí, falando de mentiras, o Estadão soltou a nota ontem que contraria os petistas mais uma vez. O preço da picanha caiu? Pergunta. Confira como está o custo da carne nos supermercados. E eles começam falando que circulou no final de semana aí um vídeo com força, publicado pela Maria do Rosário, onde ela mostra a picanha sendo vendida a R$ 34,99 o quilo. Isso é verdade? Isso é mentira? O preço realmente caiu da picanha? Aí o Estadão comenta assim, ó, mas a carne mostrada no vídeo é uma peça de picanha fatiada, parte do bovino que não é tão nobre. Diferentemente da picanha real, a fatiada é uma mistura do corte com o colchão duro, parte da traseira do boi mais rígida e com muitas fibras. De qualidade inferior, o produto é encontrado nos mercados a preços mais baixos do que a picanha. A carne cobiçada é encontrada atualmente no dobro do valor da apresentada no vídeo. Nas principais redes de supermercado, os preços variam de R$ 60 a R$ 350 reais, em versões premium importadas. No último mês, o preço da picanha até chegou a subir 1,1%. Mas quem que faz desinformação são os bolsonaristas, né? O grande problema. Nesse país, o que querem fazer, vocês já sabem, é perseguir os opositores. Somente só. Perseguição. Falando aqui mais uma vez também de perseguição, né? Pegando aqui o bonde, é falar do PT, falar de tudo isso. A Folha de São Paulo solta uma nota. Bateram um papo aí, né? Na verdade, repercutiram o que o Lira andou falando. Fala assim, ó. Lira vê atropelos sobre reforma ministerial e diz que o governo precisa facilitá-la. Ou seja, o Lira tá achando ruim como as coisas estão sendo feitas, está demorando muito, né? Acho que ele quer um ministério o quanto antes. Ele deve estar falando também em nome do Marcos Pereira. Ele tá doido por um ministério, né? Doido, republicanos hoje virou puxadinho do PT. Só que nessa entrevista, o Lira demonstra toda a sua sensatez, sendo irônico, porque diz assim, ó, o presidente da Câmara disse não ter lido, não leu. O quê? Os projetos do Lula a favor da democracia. Ele não leu. E sem ler, ele disse que ele concorda que deve haver algum tipo de regramento para punir agressões a políticos. Eu não li, mas eu concordo que tem que ter realmente algum tipo de punição para isso. Isso é o Brasil. As pessoas tiram conclusões em torno de temas que elas não sabem nada. Por outro lado, lá vai a turma do PCO mais uma vez. Aumento da pena máxima é caminho para prisão perpétua. Aí é um textão, tem um monte de lorota, eles blindam o Lula ao longo do caminho.
E aí eu só quero mostrar 3 parágrafos, que lá para tantas eles falam assim, ó. Na prática, o que Flávio Dino está retomando é parte da política do AI-5 da ditadura. O que seriam os tais atos antidemocráticos? Quem iria definir este crime? O que seria querer alterar a ordem constitucional democrática? Repleto de frases genéricas, o projeto de Flávio Dino irá abrir as portas para uma total perseguição política aos partidos, figuras e organizações que se opuserem não ao governo Lula, mas ao judiciário golpista. Na figura lá, etc. tudo mais, né? O judiciário, algumas figuras, vai ter plenos poderes de perseguição política a todos que eles considerarem serem inimigos da democracia. Quem pede fora Bolsonaro é inimigo da democracia? E os comunistas que defendem a revolução? Essa pode. Essa, no governo Lula? Pode. O que está em marcha é um completo ataque aos direitos democráticos da população. Mas o Lira nem leu. Ele concorda que tem que ter algum tipo de punição para quem faz algum mal com o político. Porque político é uma classe diferenciada. Você não pode usar a punição que já tem. Tem que ser uma nova. Aí você se pergunta, né? A turma da esquerda pegou o condomínio que Bolsonaro mora e colocou condomínio Rei do Gado. Mudaram o nome. Isso daqui é um problema. Imagina, às vezes, o cara quer usar o GPS, quer procurar um endereço, uma coisa ou outra. Às vezes não consegue achar porque o Google Maps está informando outra coisa. Não sei se isso daqui é uma coisa ideal, né? Não sei se isso é bacana. Já pensou se fizer isso daqui com a casa, sei lá, de qualquer petista? Aí eles vão ficar malucos. E o Metrópole diz, ó, a casa de Bolsonaro é renomeada no Google Condomínio Rei do Gado. Condomínio no Jardim Botânico, onde mora o ex-presidente, recebe marcação de internautas. Rei do Gado, beleza. Mas e se isso fosse com a esquerda? Ia dar alguma coisa? Se fosse com a esquerda ia ser um atentado, né? Contra o Estado Democrático de Direito. Aí voltando para a Rede Globo, essa aqui é sensacional, que ainda é em parceria Lula, Globo e Lehman. A Globo News teve acesso em primeira mão. Achou no Google. Há um estudo do Todos pela Educação, que é a turma do Lehman, que mostra um desmonte de ações contra discriminação nas escolas. É um nome bonitinho. Sabe o que eles estão querendo falar? Tá faltando aquelas aulas de doutrinação. Tá faltando. Não, tem que ter isso daí, viu? Você tem que aprender, né? Combater o machismo, as fobias. Tem que ter aula disso na escola. Vocês acham mesmo, gente, que esse tipo de aula que vai reduzir qualquer tipo de discriminação, etc e tudo mais? Vocês realmente acham isso? Vocês realmente acham? O que é que tá por trás aí? É o Lehman tentando colocar ideologia das mais diversas na sala de aula. Vamos continuar. Antes de a gente falar de outras coisas, né? Que a Globo também, o documentário que a Globo fez aí, que cai com uma luva nos planos do PT. Mas antes disso, ontem eu vi passar uma nota que eu não tinha visto. Não sei se vocês viram. Quem não viu vai ver junto comigo aqui agora. Só essa daqui. Ela é de 26 de junho, um mês atrás. E a manchete é a seguinte. Ex-repórter descreve bastidores da Globo. Quem não está na panela é frito. É uma repórter que foi demitida da Rede Globo. E ela traz revelações engraçadas. Ela diz assim, ó. Ela exemplifica dizendo que profissionais com pouco tempo de casa, mas que representam uma bandeira levantada pela Globo, ou seja, alguma ideologia de esquerda, conseguem espaço em grandes jornais sem muita batalha, o que ela vê como negativo. Talvez seja uma questão de nova ordem mesmo, de uma agenda globalista. Quem poderia imaginar que a Globo tem uma agenda globalista? Não é demérito nenhum, tem grandes jornalistas que se enquadram nos quesitos que eu estou falando, tem colegas brilhantes, maravilhosos, mas quando isso é um determinante para você conquistar um espaço no Jornal Nacional ou ser contratado, isso deprecia tanto os colegas quanto a profissão. Complicado, né? Já pensou? A Rede Globo só está contratando pessoas, né, que seguem uma cartilha de uma agenda global. E aí vamos falar dela mais uma vez. Isso aqui não é engraçado? O Lula acabou de protocolar, né, o decreto dele.
dificultando aí e muito, basicamente proibindo o acesso a ferramentas. E agora a Globo vai estrear um documentário na Globoplay sobre comprar uma ferramenta por cidadão comum. Um parágrafo, você entende tudo. Tudo. Até você não precisa nem assistir o documentário mais. Foram 4 anos com a ferramenta e uma câmera na mão. Tem a parte assustadora de conhecer esse mundo que idolatra o guarda-chuva. Mas é uma realidade que precisa ser mostrada, porque essa corrida em busca de ferramentas afeta a vida de toda a sociedade. Entrei de cabeça e quis trazer o espectador comigo para entender para onde a gente está indo neste momento polarizado e violento do país. Você acha que esse documentário vai falar o quê? Rede Globo, né? Rede Globo. Ontem, Jair Messias Bolsonaro postou essa imagem. Pior que tá até engraçado, tava aqui agora, né? Vê como ficou o ângulo. Tem aquele negócio ali, né? Bolsonaro segurando o martelo. Não vê aparecendo até uma foice e um martelo? Mensagem subliminar, viu? Bolsonaro comunista. Jair. Mensagem subliminar, viu? Tô vendo ali, ó, a foice e o martelo. Olha só, né? É o bolsopetismo. Brincadeira da parte. O Bolsonaro tava postando ali, né? Entregue a sua ferramenta. Os vagabundos agradecem. E tava ali, ó, tudo bonitão, histórico de atleta, né? Cabelo nem tava grisalho ainda. Hoje é grisalho, já não tem cabelo branco não, é grisalho. Ele não pinta, né? Ele não pinta. Aí, às vezes ele pode nem lembrar. Ele foi bem humilde nessa postagem de ontem. Você vê que, na verdade, essa pauta aí de Bolsonaro é realmente uma pauta histórica. Em 2018 ele tinha postado também, relembrado, para vocês verem a quantidade de vezes que o Brasil já foi submetido a controle e mais avanço da agenda de esquerda. Essa postagem aqui de Bolsonaro é de 5 de janeiro de 2018. Ele já estava lá, nem era presidente. Antes de chamar alguém de ditador autoritário, veja se ele tem a intenção de tirar as ferramentas do povo. Ninguém em sã consciência dá poderes à mesma população que quer controlar. Na foto, mensagem que deixamos expostas em Brasília no início dos anos 2000. Há muito tempo Bolsonaro já fala disso. Isso é um cara coerente. Isso se chama coerência. O Valdemar não sabe o que é isso. O Valdemar não sabe. O Valdemar sabe o que é voto, né? É a preocupação dele. É por isso que Bolsonaro tem votos. E é por isso que o Valdemar não tem. É por isso que o Pele Raiz não tem votos. Por isso que os bolsonaristas têm. A defesa clara de pautas. Não é assim, eu defendo o agro da boca para fora, chega e vota um projeto que vai prejudicar o agronegócio. Porque a Globo, né, falou que é do bem. Aí, uma coisa que é engraçada, seu Deltan Dallagnol, agora ele é de direita, né? Agora ele defende Bolsonaro. De leve, mas defende. Principalmente ali na época da campanha, né? Mas passou um tempo atacando, nossa senhora. Aí, eu já tinha separado isso aqui. Eu deixei no final do vídeo, tem sempre essas notícias, né? Que se der tempo, começa, se não dá tempo, deixa pro dia seguinte ou quando der. Eu vi essa notícia e falei, isso aqui tá estranho. Tá estranho. Eu vi a UOL postar, né? Vem primeiro do Jamil Chad, basicamente o porta-voz da ONU no Brasil, falando, ó, Lava Jato negociou em sigilo com os Estados Unidos divisão de valor cobrado da Petrobras. Aí eu falei, tá, mas, bicho, isso aí é velho. Isso aí já deu o que tinha que dar. Chega, tá cansado dessa história. Quantas e quantas vezes já não falaram sobre isso? Já tentaram, isso já foi suspenso. Assim, em 2019, isso já tinha chegado aos finalmente. Aí eu fiquei pensando, rapaz, por que o Jamil Chad está tentando requentar essa notícia? Fiquei pensando, rapaz, por que o Jamil Chad quer requentar essa notícia, né? Lava Jato negociou em sigilo com os Estados Unidos de divisão de valor cobrado da Petrobras. Era a história da multa. Ia voltar quase 1 bilhão pro Brasil para a Lava Jato ter o fundo de combate à corrupção, né? Confia no Deltan, vai combater com 1 bilhão. Aí, olha a primeira nota, ali de cima. Ministério Público, junto ao TCU, pede que o Deltan seja investigado por suposto acordo sigiloso. Eu falei, rapaz, que engraçado, né? O Jamil Chad requenta uma notícia
E agora, o Ministério Público pede o TCU para dar uma investigada. O subprocurador fala em histórico de má atuação dos companheiros de Lava Jato em representação. Aí, para mostrar para vocês que o assunto é antigo, 17 de setembro de 2019, Força Tarefa da Lava Jato queria se financiar à margem da lei. É realmente um absurdo. O que a Lava Jato queria fazer é realmente um absurdo. Isso aí eu não entro nessa questão. É um absurdo. O que eles iam fazer? Quem quer receber esse dinheiro? Programas, uma ONG de combate à corrupção? Ah, muito errado, né? Palestrinhas. A turma da Transparência Internacional, outras ONGs aí, estavam muito interessados em apoiar a Lava Jato nessa época. Aí, tem isso daí. Aí o Jamil Chad, que soltou a nota no dia 20, agora conta que após reportagem do UOL, que foi dele, Flávio Dino acionou a Polícia Federal para investigar acordos da Lava Jato. Fica parecendo que é perseguição, porque este assunto ele já tinha vindo à tona em 2019. Ele já tinha tido os finalmente. Eu acho que foi um absurdo essa ideia, realmente é do fundo. Mas, pô, ali, né, o Ministério da Justiça, Flávio Dino, assinou a Polícia Federal depois das revelações do UOL. Pô, mas não é revelação. Isso daí já tinha anos. Precisava o UOL ter revelado, você representa ter feito sair de janeiro, então, se é esse o problema. O UOL publicou reportagem exclusiva na qual... reportagem exclusiva. Exclusiva. 2019, né? Força Tarefa queria financiar a margem da lei. Decisão do Supremo critica Curitiba, procuradores queriam gerir fundo, dinheiro era multa da Petrobras, né? Aí, ó, 2000, exclusiva. 4 anos depois, exclusiva. Tá bom. Exclusivíssimo. Aí, além do Ministério Público, além da Polícia Federal, a Bela Megali, amiga de Sérgio Moro, diz que agora a AGU também estuda uma ação contra a Deltan por negociar com os Estados Unidos dinheiro cobrado da Petrobras. Após a publicação da reportagem do UOL, eu fico perguntando aí, né? O que o Moro, o que tá passando na cabeça do Moro? Esse cara ajudou demais, né? A desgastar o governo, criar a história que Bolsonaro queria controlar a Polícia Federal, e isso, e aquilo, outro, etc, tudo mais, toda aquela ladainha. E a Bela Megali era a garota do Moro na Globo, né? Pra quem ele vazava tudo. Sempre foi assim. O ápice do Moro, da inteligência, foi vazar o que ele iria postar no Instagram antes de postar no Instagram. Sai na imprensa e ele posta. Gênio. E o pior, a nota é postada no mesmo minuto pela Bela Megali e pelo Cláudio Dantas, os dois amigos, né? Depois, passa-se uns 13 minutos, o Moro vai lá e posta. O gênio agora tá aí, né? É a turma dos isentões. Deviam pelo menos colocar a mão na cabeça e se perguntar, né? Tudo que eles fizeram. Se o Brasil hoje está do jeito que está, senhor Sérgio Fernando Moro e Deltinha têm uma participação muito grande. Continuando nessa pauta de judiciário, 2 momentos. Ambas as notas da Mônica Bergamo. A primeira nota, primeiro conta que um juiz, ele acusa Lula de relativizar furtos ao decretar prisão em São Paulo. Ele fala a questão lá da cervejinha, porque ele fala que isso é um absurdo, né? Como é que a gente fala isso, etc e tudo mais. A decisão ocorreu na comarca de Jales, interior paulista, em audiência de custódia. Aí, 1 hora depois, a AGU acionará a CNJ contra juiz que associou Lula a furtos. E sabe o que é engraçado disso tudo? Não é nesse caso, você fala assim, pô, isso tá parecendo perseguição. Não, não, não. O engraçado é esse daqui, ó. O fator que reaproximou Lula e o Silvio Almeida, alvo de fogo amigo. Silvio Almeida estava aí sofrendo fogo amigo, podendo perder o ministério, ser chutado para fora da esplanada, e agora ele voltou a ser amigo do Lula. Sabe o que fez ele voltar a ser amigo do Lula, segundo a Bela Megali? O lançamento da Caravana dos Direitos Humanos, projeto no qual Silvio Almeida visitará presídios, vai ver os presos, né, as vítimas da sociedade, distensionou a relação entre o ministro e o Lula. Você tá indo ver os presos? Tô. Dá um abraço. Dá um abraço. Eita, vai. Ai, tá entendendo, né? Tá entendendo, tá entendendo, tá entendendo, tá entendendo. Quem não tá entendendo sou eu. Ai, Lula.
Vamos continuar. O Metrópolis nos conta o seguinte. Governo Lula mira na agenda verde no segundo semestre. Veja o que está no plano. Não é pouca coisa. E pode parecer besteira, mas vocês vão ver, a agenda verde está se transformando no marco e no principal foco de todo o governo Lula. Comentamos no vídeo ontem, mostrando, acho que falando do Lauro Jardim, falando do Globo, falando o seguinte, o super-ministro Haddad, mostrando que é o Haddad que estará responsável pelas agendas centrais do governo Lula, que são agendas de transição ecológica, né, transição energética e pauta ecológica, sustentabilidade, ou seja, agenda SG. É a pauta central. O governo Lula veio para ser um governo SG. Quando queríamos imaginar, né? Não, acho que dá para imaginar há muito tempo. Assim, na verdade, sendo sincero, eu sabia que a agenda SG era um problema. Já estava claro. Mas que o Lula ia pisar no acelerador da forma como ele está pisando, isso eu fiquei surpreso. Mas vamos ver, né? Ele é um grande framework, uma estrutura para você pensar estratégias de desenvolvimento ligadas à questão da sustentabilidade e à questão do clima. Quem disse é o Guilherme Mello, que é o secretário de Política Econômica do governo. Alguns dos temas deverão ser tratados por projeto de lei, enquanto outros não precisam de aval do Congresso. Vai tudo, decreto, portaria, etc. Tudo mais. A expectativa é que o conjunto de medidas perpasse todo o terceiro governo Lula e se transforme em uma das novas marcas da atual gestão. O plano é dividido em seis eixos de atuação. Primeiro, incentivos econômicos. Só vai ter incentivo quem for verde, quem for SG. Olha que bacana. Avanço tecnológico da indústria nacional, fomenta a bioeconomia, transição energética. O foco não é aumentar a capacidade energética do país e fornecer energia barata. Não, é transição energética. Gestão de resíduos, economia circular e adaptação às mudanças climáticas. Todo mundo vai ter que se adaptar. O nome bonito. O que é adaptar? Você tem sua indústria. Você tem um equipamento. Ih, rapaz, não pode. Tem que trocar. Por que eu tenho que trocar esse equipamento? Porque você tem que se adaptar. Você tem que se adaptar à nova realidade. Então, vamos trocar os equipamentos. Isso que vai se adaptar. De forma transversal, a chamada neoindustrialização deverá percorrer os 6 eixos. Alckmin tem rechaçado o termo reindustrialização e dito que o correto é pensar em um novo formato de industrialização do país mais atento às questões ambientais. A ideia é que esse plano ajude o Brasil a desenvolver de forma pioneira a agenda SG. A esquerda, ela não usa nomes de forma aleatória. Desde o dia que eu vi o Alckmin falando de neoindustrialização, gente, neoindustrialização não é reindustrialização. Não tem nada a ver com retomar o crescimento das indústrias no Brasil. Tem nada a ver. É outra coisa. É outra coisa. A turminha aí da esquerda que ficou agora vamos derrotar o imperialismo, rapaz, vai dar com os burros na água. Tá aí. Neo. O que é esse neo? Não sei. É qualquer coisa menos reindustrializar o país. O foco não é esse. O foco não é esse. O foco é ser pioneiro, dar aulas para o planeta no avanço da agenda SG. A agenda do grande capital. Propostas já levantadas. As propostas que serão apresentadas incluem mecanismo de financiamento, como a regulamentação do mercado de carbono, ele virá. Espero que os deputados já tenham um PDL pronto para isso. E os chamados Sustainable Bonds, os títulos de dívida sustentável, que já está pronto, vem aí no segundo semestre. Foram anunciados em maio, que já estava pronto. O secretário Rogério Serón está concluindo a elaboração das regras para a emissão desses títulos, os papéis emitidos pelo Tesouro, lastreados em verbas do orçamento com ações e projetos ambientais e sociais. E deve anunciar sua emissão nos próximos meses. Em seguida, vai fazer o quê? Olha, um roadshow, viagens com a apresentação a investidores estrangeiros. Vamos vender o Brasil. Vamos vender o Brasil. Vamos vender o Brasil bem verde. Aí, vou mostrar isso aqui para vocês. Não lembro a data, mas isso aqui é de 92. Isso aqui tá no Atlas, vai estar no Atlas de junho.
O Atlas tem um delay, né? 45 dias. O mês tem que fechar até publicar, né? Então, só posso postar o de junho depois que o mês de junho acaba. Então, leva um tempo começar a escrever. Então, todo dia 15 sai a nova versão do Atlas. Então, 15 de agosto saiu de junho. Todo bonitinho. E ontem tava lá, já estava disponível de maio. E agora a versão bonita, peractada, também tá lá disponível de maio. Isso aqui é de 98, 92. Vai estar, a gente comentou isso no mês passado. O que o governo vai fazer? Títulos lastreados, né? Emitir dívida pública lastreada em SG. 92. Ambientalista chega ao Rio. Considerado um dos maiores defensores da política de conversão da dívida externa em projetos de preservação ambiental. O Lula está seguindo a agenda globalista que já está sendo pregada pelos zongueiros desde 1992. É isso que você quer falar, Kim? Sim, é isso. É isso. O presidente da The Nature Conservancy, John Sahil, chega ao Brasil no domingo para participar da abertura do Rio 92 e manter encontros com autoridades brasileiras e empresários. A The Nature Conservancy foi uma das principais ONGs que atuaram para impedir a construção da barragem de Belo Monte. Isso nos idos de 2010. Esse cara aí. Sahil será homenageado por 4 importantes entidades preservacionistas. Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, SS Mata Atlântica, papapá. A homenagem tem uma explicação. A The Nature Conservancy foi a primeira instituição não governamental a conseguir do governo brasileiro autorização para a conversão de parte da dívida em projeto de proteção na natureza. Ela aparece apontada como uma das ONGs que está trabalhando contra os índios de Belo Monte no relatório que era confidencial, mas depois foi tornado público, da ABIN. E o Lula tá aí. Eu bato bastante nessa tecla da agenda SG. E eu acho que vocês estão vendo que isso não é aleatório. Vocês estão vendo, gente? Olha, as matérias agora falam abertamente. Não, estamos aqui avançando com a agenda SG. Agenda SG. Agenda SG. É a marca do governo Lula. Você vê aqui, ó. O governo verde. Nota de hoje. Não, ontem, desculpa. Auxiliares de Lula admitem que falta ao governo uma marca que simbolize o terceiro mandato do presidente. No segundo semestre, a missão do chefe da SECOM, Paulo Pimenta, é consolidar uma marca. A aposta do ministro que será levado ao presidente é o tema da sustentabilidade e da transição energética. Isso virou a agenda central do governo Lula. Não é teoriazinha, é a agenda central do governo Lula. Na minha concepção, falta à direita uma percepção mais apurada do que é essa agenda verde, de quais os males em torno disso daí. Não é brincadeira mais, já está sendo implementado pelo Lula. Não é mais, que pode acontecer. Não, gente, está aqui no dia a dia já está presente nas empresas, no mercado financeiro, está batendo a porta. Não só a população tem que começar a entender, como também os nossos parlamentares, que eu acho que grande parte deles ainda está muito distante, sabe, do que realmente é essa agenda, quais são os problemas dela. O Valdemar nem fala. O Valdemar, Ave Maria, tá sentado no colo do Lema, se deixar. Perguntando como é que faz para listar as ações do PL lá na B3, né? Trazer uma galera de minoria para colocar. Se traz voto, trazer o Valdemar vai fazer. Não fala pro Valdemar que a agenda SG traz voto. Que se ele achar que traz, ele vai virar SG. Enquanto isso, enquanto o governo está preocupado em ser verde, dívida pública sobe quase 3% em junho e atinge 6,2 trilhões. E quem paga os juros é você. Pedidos de recuperação judicial e de falência disparam no primeiro semestre. Acho que deve ter uns 2, 3 dias. Comentamos aqui em vídeo sobre economia, né, indicadores. Falando o seguinte, rapaz, PIB é uma coisa, PIB per capita é outra. Não é porque a Xera falando da Espanha, não é porque a economia da Espanha tem uns indicadores bancos, tá 100%. Eu trazia um tweet do Rafael Gloves que ele falava, sabe que o PIB no Brasil tá subindo? Porque as empresas pequenas e médias estão quebrando. E as grandes empresas estão comprando essas empresinhas pequenas e aumentando cada vez mais a fatia do bolo deles. Tá aí. Esses dados são do Serasa Experian, divulgados ontem. A gente viu no primeiro semestre um aumento de 36,2% na comparação com o mesmo período.
aumento de falências. Este foi o pior número dos últimos 3 anos. Lembrando que 3 anos atrás teve pandemia. Classes A e B tendem a ganhar mais com Lula 3. Não D e E. Lula governa para as elites. Para os neoliberais. São pequenas as chances do governo Lula 3 repetir o resultado dos seus primeiros mandatos, quando o governo viveu o boom da aclamada classe C. Ao contrário, desta vez serão as parcelas mais ricas, concentradas nas classes A e B, as que devem se apropriar mais, em termos de renda, da recuperação da economia. O diagnóstico faz parte do estudo da consultoria Tendências, que projeta para os próximos anos a renda total das classes A e B subindo mais do que o dobro em relação aos da D e E. A classe C teria um aumento intermediário nos rendimentos. Aí você vê, né? Variação da renda. Azulzona lá, que mais vai ganhar, classe A. Depois, azulzinho, classe B. Depois, classe C. E por último, classe D e classe E. Governo das elites. Sendo que o Brasil, sei lá, 85% ou mais da população. Não é 85%, não, porque tem a classe C. Mas acho que pelo menos 50% da população, pelo menos, acho que muito mais, tá na classe D e E. Eu acho, né? Posso estar errado. Mas o Lula ia governar para os pobres, né? A esquerda está preocupada com a fome, dizia lá o general que a gente comentou no vídeo de ontem. Mas enfim. Continuando, essa nota eu quis trazer não para criticar a pessoa em si, mas para falar, pô, acho que o Bolsonaro tem razão. E muitas vezes vale a pena ouvir um cara que tem algumas décadas de experiência no legislativo. E mais do que tudo, Bolsonaro ele pode não ser um especialista de economia. Ele já deixou isso claro diversas vezes. Mas Bolsonaro tem um bom instinto. E Bolsonaro conhece a esquerda. Conhece. Ele sabe que tem alguma maracutaia. A esquerda tá defendendo uma coisa, mas pode ter certeza que tem algum jabuti que não é algo bom assim. E aí teve lá a questão da reforma tributária, o Tarcísio apareceu com o Haddad, foi um movimento errado. Inabilidade, na falta de experiência, eu espero que seja isso. Eu tento olhar o melhor das pessoas, principalmente quando tá do lado da direita, né? E Bolsonaro depois falou, pô, Tarcísio, como gestor, o cara nota 10, mas falta ainda, né? Essa experiênciazinha, acho que deu nota 3. Vou dar nota 3. Daquele jeito do Jair, né? Aí, o Lira ontem foi no lead para falar que sem o apoio de Tarcísio, a tributária não teria passado. E aí o Lira fala, né? Pô, segundo deputado, um dos motivos da reforma não ter sido aprovada antes pelo Congresso é porque São Paulo sempre foi contra. A fala é assim, ó. São Paulo é o principal estado produtor, é o maior estado consumidor. É onde tem o maior PIB do Brasil, maior economia e sempre se posicionou o contrário. Então queria aqui ressaltar a importância do governador Tarcísio, que teve a coragem de vir para a discussão, de fazer as suas ponderações, de trazer a bancada de maneira mais confortável e aí todo o empresariado. Se não fosse isso, nós não teríamos a reforma de novo, declarou Lira lá no evento do LIDE. Então, por muitas vezes, você vê às vezes a melhor das intenções, etc e tudo mais. Eu acho que o Tarcísio conseguiu realmente propor algumas iniciativas que melhoraram a reforma. Porque quando a gente para e olha no final do dia, a quantidade de jabutizinho, pequenininho, ele já entra no item anterior. Será que às vezes, provavelmente essa ala mais liberal consegue entender os problemas da agenda SG? Eu acho que o Tarcísio não entende. Eu realmente acho isso. Até porque, sei lá, alguns eventos que o Tarcísio já participou mostra que ele tem uma visão um pouco mais liberal da coisa. Até, sei lá, visitar BlackRock nos Estados Unidos, né, para discutir possibilidade de parcerias no Brasil, leilões, etc, tudo mais. Enfim, acho que falta um pouco de experiência nisso daí. Aquela experiência que leva tempo e pode aprender com o Bolsonaro. Mas sem nenhum problema, vida que segue. O problema pra mim tá aqui. Aqui, pra mim, tá difícil de engolir, viu? A Magda tá demais. A CNN fala assim, ó. Bolsonaro se irrita com declarações da Magda, né, Valdemar, sobre reforma tributária. Dizem aliados de ex-presidente. A percepção de aliados de Bolsonaro é que o presidente do PL já fez 3 ou 4 manifestações públicas desautorizando Bolsonaro. Foi uma nem duas. Segundo os aliados do ex-presidente, o objetivo de Valdemar é aumentar o poder de barganha
na escolha dos candidatos às eleições municipais. Bom, ontem eu meio que dei um certo chute consciente. Eu falei, velho, fui me perguntando o que é que Valdemar quer desgastando o Bolsonaro dessa forma. Acho que Valdemar tá em busca aí de, sei lá, né? Enfraquecer Bolsonaro pra ter um pouco mais de força nas eleições aí no ano que vem, poder indicar os caras dele, etc e tudo mais. E parece que é isso aí mesmo. A fala, quem trouxe esse bastidor inicialmente foi a Raquel Landim. Eu tenho até o recorde do vídeo. O vídeo completou 8 minutos, que depois de uma discussão, chama 2 pessoas, o Yuri Pita e outra menina para debater, mas vou ver aqui só o início. Verão. Gente, a temperatura subiu entre Valdemar da Costa Neto e o presidente do PL, que é presidente do PL, perdão, e o ex-presidente Jair Bolsonaro neste final de semana. Bolsonaro ficou muito irritado depois que Valdemar dá uma entrevista para a Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo, que saiu publicada no domingo ali na internet, saiu, na verdade, se não me engano, no domingo na internet ali no meio da tarde. E nessa entrevista, o presidente do PL, Valdemar, disse que Bolsonaro errou ao se opor à reforma tributária. Isso aí causou uma confusão enorme no bolsonarismo. A percepção de aliados de Bolsonaro é que Valdemar já fez umas 3 ou 4 manifestações públicas desautorizando o ex-presidente. O objetivo, na percepção desses aliados, é que Valdemar tenta aumentar o poder de barganha dele na escolha dos candidatos às eleições municipais, cuja escolha, principalmente nas grandes cidades, caberia a Jair Bolsonaro. Também na visão desses aliados, está havendo uma espécie de alinhamento entre Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira e também Tarcísio Gomes de Freitas e até Gilberto Kassab, com o intuito de isolar Bolsonaro. Valdemar, Ciro, Tarcísio, que são antigos aliados de Jair Bolsonaro, negam. Conversei também com os aliados de Valdemar e eles dizem que não, que o presidente do PL reforçou que Bolsonaro não é contra a reforma tributária em si, mas a proposta que foi feita pelo PT e que o partido vai propor mudanças no Senado. Pois se botar Magda aí, ao vivo, apertar Magda, cite 2 pontos que Bolsonaro é contra. Tu acha que ele consegue citar? Tu acha que Valdemar consegue citar 2 pontos que Bolsonaro é contrário? Um palhaço, rapaz. Um palhaço. Que tá aí, sabe? Usa a máquina do partido só em benefício próprio. Pra nada. Cadê fazer uns eventos bacanas aí, botar Bolsonaro rodar, etc. Os eventos que ele faz é atrair prefeito. Atrair prefeito. Né? Pro PL. Pra ter 1000 prefeitos pelo país. Tá deslumbrado. É a Magda. Tá ruim, hein? Aí, se o Valdemar se mostra um inepto, Marco Sintra é um economista de renome no país. Bolsonaro errou? Curiosíssima afirmação do presidente do PL de que Bolsonaro errou na tributária. Errou no quê? Por exigir mais informações antes de assinar um cheque em branco? Bolsonaro acertou em cheio, pois o projeto é uma incógnita em seus efeitos no futuro da economia brasileira. Vocês preferem acreditar em Valdemar ou no Marco Sintra, um economista? A PEC 45 empacou durante a gestão de Bolsonaro e não sem razão. O debate precisa ser aprofundado. E o surpreendente é que tenha sido aprovado na Câmara da forma truculenta como foi. Henrique Meirelles. Aprovada a reforma tributária. A preocupação é com a alíquota do IVA, que poderia ser de 28%, uma das mais altas do mundo. Se o Brasil quiser um IVA menor, a saída é fazer outra reforma, a administrativa. É impressão minha ou o governo Bolsonaro pregava exatamente isso, fazer primeiro a reforma administrativa? Mesmo sem fazer uma reforma, o governo Bolsonaro fez uma mini reforma porque eles saiu cortando nosso cabelo de emprego. Henrique Meirelles, talvez nem saiba, mas o tweet de Bolsonaro rebatendo Valdemar foi exatamente a primeira coisa que Bolsonaro pontua, é a alíquota. Qual é a alíquota? Ninguém sabe.
Aí eu fico me perguntando, né? Olha a quantidade de pessoas. A gente tem, no mínimo, 2 semanas trazendo textos diários de pessoas que não são bolsonaristas. Textos do Estadão, Folha de São Paulo, Globo, Exame, Valor Econômico, J, Conjur, Poder 360. De pessoas questionando a reforma tributária. De pessoas apontando problemas. E tá lá o Valdemar falando que Bolsonaro se comunicou errado. Mas então, Valdemar, pega os teus ineptos, né? E bota essa assessoria de comunicação para trabalhar, para ajudar, né? Ajuda a esclarecer, ao invés de você ficar mentindo. Mentindo, que é o que você tá fazendo. Dá entrevista até pra Rede Globo, né? É um absurdo o que o Valdemar tá fazendo. Não dá pra aturar o Valdemar. Tá passando assim de todos os limites. Todos os limites. Vamos ver qual vai ser a próxima, né? Ele deve estar doido já pra dar uma entrevista. Doido. Deve estar com saudade pra voltar lá na Globo. Bora observar aí como é que vai ser esse próximo movimento, né? Eu acho que o jeito tá fácil. É só o Valdemar tomar tino na vida. Pelo amor de Deus. Tá falando muita besteira. Vou mandar os vídeos que eu mandei aqui lá no canal, né? No Telegram, link tá na descrição. Se for meu trabalho, quiser me ajudar, passa meu no canal. Tem um botão de valeu, tem um na descrição. Tem um Atlas brasileiro, kimpai.com.br. Será toda a história do Brasil. E compartilha o vídeo. Não vai cair teu dedo. Se der, né? Se não der, tenta voltar amanhã. E se não der, tenta voltar depois de amanhã. Porque eu vou estar aqui. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!